Olá a todos! Na aula passada, nós encerramos o primeiro tópico de dinâmica com força e movimento 1, onde ali nós havíamos estudado os conceitos das leis de Newton, né? Na aula passada, especificamente, a gente se deu mais atenção à terceira lei e fizemos ali vários exemplos ilustrativos, né? Usando as forças que a gente tinha estudado até então, tipo força-tensão, força normal, força-peso, né? Nós havíamos feito um rápido comentário sobre atrito nas aulas passadas, né? E agora, na aula de hoje, força e movimento 2, a gente vai explorar um pouco mais de profundidade essa força de atrito. Beleza? Bom, como é de conhecimento comum, essas forças de atrito fazem parte do nosso dia a dia, de forma, diversa e inevitável. Sempre que a gente pode, né, tentamos eliminar seus efeitos ao máximo. Como, por exemplo, trocamos com alguma regularidade, né, o óleo dos carros, né, no motor dos carros, né, para evitar o desgaste dos pistões e das engrenagens em geral. E também, né, a gente passa graxa nas correntes de moto e bicicleta também, exatamente para evitar o atrito e desgastar as peças, né. É estimado que mais ou menos entre 18% e 23% do combustível é usado apenas para vencer o atrito das partes do motor e o eixo da roda. Mas isso não quer dizer que o atrito ele seja um inimigo, né? Na verdade, é muito pelo contrário. Sem atrito, nossa vida seria muito complicada. Nós não conseguiríamos segurar absolutamente nada. Não conseguiríamos escrever. Prego e parafuso não faria o menor sentido ter, né? A gente não poderia fabricar roupas, né? Porque não teria como fabricar tecido, tudo se desfiaria. Não seria possível ficar em pé, não seria possível segurar nada. Em nível celular, sem o atrito a nível celular, as células também não conseguiriam ficar juntas. Então a gente se desfaria, né? Assim como nossos órgãos, tecidos, tudo, né? Mas aqui nós vamos trabalhar de uma forma mais ampla, como essa nova força, a fim de tentar entender toda a física que nos cerca. Tá? Por isso vamos imaginar uma situação simples aqui. Vamos começar com o que a gente chama de força de atrito estático. A gente diz força de atrito estático porque quando você coloca um corpo sobre uma superfície e aplica uma força sobre esse corpo ainda não se move. Mas sempre que você coloca a força numa determinada direção, vai surgir uma força de atrito na mesma direção e no sentido oposto, como eu estou representando aqui por esse FE. Em geral eu vou representar com FE minúsculo, tá? A força de atrito estática. E mais para frente, quando for representar a força de atrito cinética, também vai ser FC minúsculo. Então, enquanto você aumenta a força, né, a força de atrito também aumenta na mesma proporção. Aqui nós temos ainda a força normal e a força peso nas duas ocasiões, né? Quando o contato entre o corpo e a superfície é rompido, o corpo começa a se mover e aí a força de atrito em questão se transforma em força de atrito cinética, tá certo? Aqui nós temos uma força, né, que você está empurrando o objeto maior que a força de atrito cinético. Isso significa que o objeto está acelerado. Uma vez que essa força de atrito cinético é a força em que você está executando o trabalho se iguale, o objeto começa a se mover com velocidade constante, como você pode observar nesse desenho aqui. As duas forças de mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos, né? E aí o objeto agora se move para a direita com velocidade constante. Aqui nós temos uma representação na forma de um gráfico, onde no início do movimento, quando t é igual a zero, você começa a aplicar a força. No momento em que você começa a aplicar a força, você só tem aqui força de atrito estático, né? O objeto não se move. E aí, essa força de atrito estático ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até romper o contato entre a superfície e o objeto, né, e o corpo, o corpo começa a se mover. Nesse caso de ruptura, a força de atrito ela cai bruscamente até um valor constante, que aí no caso a força de atrito estática se transformou em força de atrito cinética, quando o corpo passou a se mover. Beleza? Então temos ali uma representação desse tipo. Se a força que aplicarmos ao corpo for menor ou igual à força de atrito estática, o corpo permanece em repouso.
né? Não se move. No entanto, quando essa força que está sendo aplicada ao corpo for maior que a força de atrito estático máxima, né, o corpo passa a se mover. E aí, no caso, nessa passagem da força de atrito estática para a força de atrito cinética, né, o corpo se move acelerado. Quando a força de atrito cinética se iguala à força que está aplicando ao corpo, né, tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, o movimento agora passa a ser com velocidade constante. Tranquilo? Bom, a força de atrito, basicamente, é uma força que atua entre os átomos superficiais de dois corpos em contato. Se for possível pegar duas placas metálicas bem polidas e limpas, colocando-as em contato no vácuo, as duas peças se soldarão a frio no mesmo instante. Isso implica que superfícies muito lisas em contato, possuem uma força de atrito maior que duas superfícies rugosas. Por exemplo, se você tiver em casa dois pedaços de vidro bem limpos, bem polidos, tentem deslizar uma sobre a outra. Vocês perceberão que é muito mais difícil deslizar essas duas placas de vidro bem lisa, bem limpa, do que se você tivesse duas superfícies rugosas. Isso ocorre pois existem muito mais contato entre as superfícies das duas placas de vidro do que se você estivesse pegando, por exemplo, duas de madeira, que são bem mais rugosas que o vidro. Tá certo? Só reformulando uma coisa aqui, essa solda a frio que eu comentei com vocês ali é extremamente difícil para fazer, porque também você teria que ter um alinhamento perfeito até entre os átomos ali para que você pudesse retirar todo o ar entre os dois objetos, entre os dois corpos. Aqui tem uma foto, uma representação de um microscópio, como que ficaria a superfície de um metal bem liso, bem polido. Quando você aumenta várias vezes, repara que mesmo para o nosso campo de visão parecer muito liso, muito limpo, quando você amplia essa imagem, você vê que, olha só, é muito rugoso ainda a superfície. Tranquilo? Maravilha. Então agora vamos passar para as propriedades das forças de atrito. Para a força de atrito estática, nós podemos representá-la por meio dessa equação que vocês estão enxergando aqui. Temos Fe igual a μe vezes N. N é a força normal, que é a força da superfície sobre o corpo, sempre perpendicular à superfície. E o μe é chamado de coeficiente de atrito estático. Há tantos fatores que podem influenciar esse coeficiente, como, por exemplo, a natureza da área de contato, os tipos de materiais, deformação do corpo e superfície quando a gente aplica a força, efeitos eletrostáticos, há uma infinidade de fatores que podem influenciar o atrito. E isso torna proibitivo tentar dar a forma de uma função, representar a forma de uma função esse μe. Por essa razão, todos esses fatores que a gente pode imaginar, e até alguns que a gente pode nem imaginar ainda que podem influenciar, acabamos incorporando todos eles num termo fenomenológico ligado com atrito estático. E a gente chama esse coeficiente de coeficiente de atrito estático. Para o caso da força de atrito cinética, é a mesma ideia. A única diferença é que a gente vai representar agora com μc, coeficiente de atrito cinético. Também ela é proporcional, a força de atrito cinética é proporcional ao N, assim como no caso da força de atrito estático. Beleza? E aí, só recapitulando, se a força que a gente estiver aplicando maior que a força de atrito estática, o corpo começa a se mover. E quando as duas forças aqui são iguais, a força que a gente está aplicando ao objeto e a força de atrito cinético forem iguais, o movimento passa a ser com velocidade constante. Então, dito isso, vamos reforçar todo esse conceito que a gente discutiu até agora sobre força de atrito na forma de um exemplo. Nesse exemplo, quando as rodas de um carro são travadas e impedidas de rolar durante uma freada, o carro desliza sobre a pista. Resíduos de pneu e pequenas partes derretidas do asfalto formam as marcas de derrapagem, que evidenciam a fusão dos dois materiais durante o deslizamento. A maior marca de derrapagem em uma rodovia pública foi produzida em 1960 por um Jaguar na Inglaterra. As marcas tinham 290 metros de comprimento. Supondo que o coeficiente de atrito cinético seja 0,60,
Qual a velocidade escalar do veículo no momento em que as rodas foram bloqueadas? Bom, então aqui ó, fiz um desenho para evidenciar o que aconteceu aqui nesse problema. Temos um carro com uma velocidade inicial V0 que está se dirigindo para a direita. Como ele vai diminuir a velocidade, ele vai frear a aceleração, tem que apontar na mesma direção, mas sentido oposto. Então, quando ele vai frear até parar, a velocidade final é igual a zero. E ele se deslocou aqui ó, por uma distância d. Por ser um problema de força, o primeiro passo é montar o nosso diagrama de força. As forças que estão atuando então sobre o carro são a força normal, a força peso, e se o objeto está se locomovendo para a direita, temos uma força de atrito cinética para a esquerda, como a gente pode representar aqui. Beleza? Como nós temos interesse em saber qual era a velocidade em que o carro estava, e nós não temos nenhuma informação de tempo, nós podemos usar a Torricelli. Sabemos a velocidade final, que é zero, que o carro vai parar, e queremos determinar qual que é a velocidade inicial, antes de ele pisar no freio. Então aqui é zero. Como a aceleração aponta no sentido negativo, eu já vou colocar o sinal negativo aqui ó, na expressão de Torricelli. Nosso x inicial é zero, vamos colocar imaginar como se fosse a nossa régua aqui ó, nesse ponto, no marco zero. O x final vai ser igual a d, que eu representei aqui. E esse quadrado aqui, faço raiz dos dois lados, soma o quadrado, e aqui fica v0x igual a raiz de 2ad. Perfeito? O d nós conhecemos. E para encontrar a velocidade, a gente precisa determinar quem que é o a. Como é um problema de força, o próximo passo é usar a segunda lei de Newton, já que o nosso diagrama de força já está montado. Temos três forças vetoriais aqui, duas ao longo do nosso sistema de referência, duas ao longo do eixo y e uma aqui ao longo do eixo x. Por isso, na somatória de forças aqui, escrito na forma vetorial, os índices da somatória vão de 1 até 3. Podemos sair da notação vetorial decompondo nos eixos x e y. Para o eixo x, o índice da somatória vai de 1 até 1 apenas, já que só temos a força de atrito atuando ao longo do eixo x. E a aceleração, como nós já vimos, está atuando no sentido negativo. Como a força de atrito cinética também atua aqui no sentido negativo, temos aí menos Fc. Com menos max, os dois menos simplificam, nós vamos poder encontrar o módulo de aceleração, uma vez que o sentido nós já representamos lá em cima. Então temos aí mcn igual a max. Para o eixo y, os índices somatórios agora vão de 1 até 2, uma vez que só temos a força normal, que atuava para cima, no sentido positivo, e a força peso para baixo, no sentido negativo. Como não há aceleração ao longo do eixo y, esse termo aqui vai a zero. Então, ali, abrindo essa equação, temos n menos mg igual a zero, isolando a força normal, n igual a mg. Como havíamos encontrado antes, mcn igual a max, no caso anterior, quando a gente abriu no eixo x, substituímos o n aqui. Aí fica mcmg igual a max. Isolando o ax, temos ele igual a mcg. E aí, uma vez que encontramos a aceleração, podemos substituir na expressão para velocidade. Aí a velocidade inicial x aqui é raiz de 2, agora mcg vezes d. Sabemos quem que é o mc, sabemos quem que é o g e conhecemos o d. Substituindo os valores numéricos, encontramos a velocidade de 58 metros por segundo. Essa então foi a velocidade inicial quando o carro começou a frear. Para escrever na forma vetorial, como a velocidade atua apenas ao longo do eixo x, estou multiplicando aqui pelo versor correspondente. E aí temos v0x e x igual a 58 metros por segundo e x. A contração de notação daquela projeção da velocidade no eixo x com a sua direção te dá o v vetor. E aí temos a forma vetorial da velocidade que o exercício pediu. Beleza? Vamos fazer aqui agora mais um exemplo. Nesse aqui, na figura que eu vou mostrar para vocês embaixo, uma caixa de massa M1 igual a 14 kg se move sobre um plano com uma inclinação de 30 graus, com horizontal.
A caixa está ligada a uma outra de massa M2, também, né, de mesma massa, por uma corda tensionada, de massa desprezível que desliza sem atrito sobre uma polia também de massa desprezível. A caixa pendurada desce com velocidade constante. Então, qual é o módulo e o sentido da força de atrito entre o plano, né, e M1? E depois ele pede qual é o valor do coeficiente de atrito cinético. Então o desenho está aqui. Ó. Temos um plano inclinado, temos uma caixa que eu vou chamar de 1, ligada a uma outra caixa, aqui ó, por meio dessa corda, né, e a polia, que eu vou chamar de 2. Há um ângulo de 30 graus, né, no plano inclinado. Como é o problema de força, o primeiro passo é montar um diagrama de força. E como agora nós temos dois corpos, né, dois pontos onde a corda está ligada a corpos, né, temos aqui dois diagramas, 1 e 2. Então, esse primeiro aqui é da massa 1. Temos então a força-peso, que atua para baixo, a força normal, perpendicular, né, ao plano inclinado. Nós temos aqui a tensão na corda, né, estou representando por esse vetor aqui T. A força de atritos cinética, que é para baixo, uma vez que se ele falou que esse bloco aqui vai descer, então essa caixa vai subir, então a força de atrito vai atuar no sentido oposto. Beleza? No diagrama 2, que é esse que é representado pela massa 2, temos somente a tensão para cima e a força-peso para baixo. O próximo passo, né? Usar a segunda lei de Newton. Então nós temos aí, para o diagrama 2, para esse aqui, somatória das forças igual a M2A. Como ele falou que o objeto desce com velocidade constante, se é com velocidade constante não há aceleração, então esse termo aqui vai a zero. Podemos decompor isso aqui ao longo do eixo Y, né, onde só temos o movimento ao longo do eixo vertical aqui. Os índices da somatória, que eram 1 e 2, permanecem, de 1 e 2. Então ali só temos T menos M2G igual a zero. Podemos isolar o T aqui, ó, T igual a M2G. Por o diagrama 1, temos ali somatória de forças igual a M1A. Novamente, se a caixa desce com velocidade constante, a caixa 1 vai subir com velocidade constante também, né? Então esse termo aqui vai a zero, como eu fiz aqui. E os índices da somatória vão de 1 até 4, porque como vocês podem observar, nós temos 4 vetores aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Né? 4 forças representadas por aqueles 4 vetores no diagrama. Podemos desenvolver isso aqui nos eixos x e y, né? Decompor no eixo x e y. Quando a gente decompõe no eixo x, os índices da somatória vão de 1 até 3. Como vocês podem observar aqui, nós temos a força tensão, a força de atrito e a componente da força-peso atuando no eixo x. E essa componente, se esse aqui é o ângulo θ, né? Esse aqui também vai ser θ, então vai ser uma componente que vai depender de seno. Como nós estamos representando aqui. Ó. Então fica T menos FC, né, menos M1G, seno θ igual a zero. Como encontramos o valor da tensão, que está aqui, né, T igual a M2G, vou substituir aqui. E assim podemos reescrever essa equação dessa forma. M2G igual a menos μCn menos M1G seno θ. Beleza? Nesse caso, vamos abrir agora, ao longo do eixo Y, a somatória das forças igual a M1AY, né? Como não há movimento ao longo do eixo Y, esse termo vai igual a zero. E os índices da somatória vai de 1 até 2, uma vez que só temos ali ao longo do eixo Y a força normal e uma componente da força-peso. Então temos a normal que aponta no sentido positivo, né? Então fica mais N, e aí a componente negativa menos M1G cosseno θ igual a zero. Podemos isolar o N e achamos a força normal aqui. Agora vamos substituir essa expressão no anterior. Então temos M2G menos μC, aqui era o N, né, que a gente substituiu a força normal encontrada, menos M1G seno θ, igual a zero. Temos aí μC M1 cosseno θ igual a menos M1 seno θ mais M2. Isolando o μC, eu tenho aqui então M2 menos M1 seno θ sobre M1 cosseno.
Todos esses valores são conhecidos, basta substituir na calculadora e olha só, encontramos aqui já o coeficiente de atrito. Beleza? Nós poderíamos ter isolado o FC antes para poder encontrar a força de atrito, mas eu escolhi fazer primeiro a letra B e encontrar o MC, que agora fica ainda fácil de você encontrar a força de atrito cinética, uma vez que FC é igual a μCn. Né? Nós encontramos o N, encontramos o MC, é só substituir os valores numéricos nessa equação e temos que a força de atrito cinética é 68 newtons. Como ela atua somente ao longo do eixo X, eu vou escrever a forma vetorial multiplicando pelo vetor correspondente, né, EX. Então eu tenho FC EX igual a 68 newtons EX. Uma contração de notação de FC com a direção me dá o FC vetor. E como sabemos que o sentido da força de atrito aqui é para o sentido negativo, né, eu coloquei o sinal já negativo aqui para representar o sentido desse vetor FC. Está aí. FC igual a 68 newtons EX. Beleza? A próxima força que vamos lidar aqui é a força de viscosidade. Essa força surge quando um corpo se move em relação a um fluido. Tá certo? E a definição mais simples de um fluido é que fluido é toda e qualquer substância que escoa. Nós temos uma lei de proporcionalidade quando nós temos o corpo se movendo em relação a um fluido muito viscoso, força de viscosidade é proporcional a V. Quando o fluido é pouco viscoso, como o ar, por exemplo, nós dizemos que ele é proporcional a V², certo? A expressão algébrica para a força de viscosidade, no caso do fluido pouco viscoso, que é o que a gente vai mais usar aqui, é essa aqui, 1 meio de C/ρ V². O V é a velocidade relativa entre o corpo e o fluido. O A é a área da seção transversal do corpo se movendo em relação a esse fluido. O ρ é a densidade do fluido. E esse C aqui é o coeficiente de viscosidade. Esse coeficiente de viscosidade ele seria também uma função que levaria diversos fatores, inclusive ele seria variável. Mas para simplificar nossos problemas aqui, nós vamos adotar ele como constante. Tá ok? Maravilha. Um ponto importante, ainda conectado com a força de viscosidade, é a chamada velocidade terminal, que também é conhecida como velocidade limite. Nesse caso, quando um objeto inicialmente repouso cai através do ar, por exemplo, ou de qualquer fluido, a força de viscosidade cresce gradativamente com o aumento da velocidade do corpo. É fácil vocês perceberem isso, por exemplo, se colocarem a mão para fora da janela de um carro em movimento. A 20 km por hora, vocês vão sentir uma força contrária ao movimento do carro com uma certa intensidade. A 100 por hora, vocês vão sentir essa força muito mais acentuada, não é verdade? E aqui nós temos um corpo que será solto do repouso, né, para ilustrarmos assim a ideia, né? E a única força presente nesse corpo ainda é a força-peso, né, mg aqui. Quando você solta, né, o corpo aqui, ela começa a experimentar a força de viscosidade do ar, certo? Então agora nós temos a força-peso e a força de viscosidade, que vai crescendo à medida que o corpo desce e vai sendo acelerada pela gravidade, né? Mas vai chegar um ponto que tanto a força de viscosidade quanto a força-peso vão ter o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Nesse caso, o que acontece? Quando essas duas forças se igualam, o objeto começa a cair com velocidade constante. Então, nesse ponto que ela atinge essa velocidade constante, é que a gente diz que o corpo atingiu a velocidade terminal. Podemos determinar uma expressão algébrica para essa velocidade terminal usando a segunda lei de Newton. O primeiro passo seria montar um diagrama de força, que já está montado aqui, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, para o nosso referencial, consideramos o vertical, esse eixo aqui como o y, né? E temos uma força de viscosidade no sentido positivo desse eixo e força-peso no sentido negativo. Como o objeto ele cai com velocidade constante, somatória das forças, né, sobre o objeto igual a ma, onde a aceleração é zero. Né? Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Então esse termo aqui morreu. Os índices da somatória vão de 1 até 2.
já que só temos as duas forças, né, de viscosidade e peso, e podemos sair da notação vetorial decompondo ao longo do eixo y. Os índices da somatória não mudam nesse caso, né? Só temos ainda as duas forças, a peso e a força de viscosidade. Então ficaria FV menos mg igual a zero. Como o FV nós já mostramos anteriormente, basta substituir aquela expressão aqui, no meio de C rho AV quadrado, e o mg passa para o outro lado da igualdade, né? Igual a mg. Isolando o V, tirando a raiz dos dois lados, temos essa expressão aqui para a velocidade terminal de um corpo caindo em queda livre no ar. 2mg, C rho A, raiz disso. Tranquilo? Então, para reforçar esses conceitos, lidando com força de viscosidade e velocidade terminal, vamos fazer um exemplo. Olha só, temos aqui, uma gota de chuva com um raio de 1,5 milímetros, né, cai de uma nuvem que está a uma altura de 1.200 metros acima do solo. O coeficiente de viscosidade C para a gota é 0,60. Suponha que a gota seja esférica durante a queda. A densidade da água a gente conhece, 1.000 kg por metro cúbico. E a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico. Ele pede para você, então, qual é a velocidade terminal, a velocidade limite, né, da gota, e qual seria a velocidade imediatamente antes do impacto se não houvesse a força de viscosidade. Maravilha. Então, é um problema de força, o primeiro passo é montar o diagrama. E está aqui montado o diagrama de força, né? Temos a gota de água aqui, a força de viscosidade apontando para o nosso referencial eixo Y para cima e a força-peso para baixo, mg. Né? Só deixei destacado aqui os valores numéricos, né? Conhecemos a expressão para a velocidade terminal, a gente acabou de encontrar ela lá em cima, que é raiz de 2mg C rho vezes A. No caso, o fluido é o ar, né? Essa área é a área da seção transversal da gota. A gota sendo esférica, ela tem a área da seção transversal como se fosse um corte. No meio dela seria um círculo, né? Então seria a área do círculo. E nós não conhecemos a massa. Mas com essas informações que o problema nos deu, é possível determinar essas duas variáveis que a gente não tem ainda. Conhecemos a expressão para densidade, que é massa por volume. Como queremos encontrar a massa da gota, é só isolar o m, fica m igual a ρ vezes v. V é o volume da gota, que estamos considerando uma esfera, então é 4/3 de πr ao cubo. Né? E a área da seção transversal é πr². Substituindo essas duas expressões aqui na expressão da velocidade terminal, temos essa daqui, raiz de 2g, 4/3 de πr ao cubo, ρ, sobre c rho ar vezes r². O π aqui simplifica com esse é o cubo, simplifica com r², né? E essa expressão fica reescrita dessa forma, 8gr ρ da água sobre 3c rho ar. Substituindo os valores numéricos que o exercício propôs a nós, né? Podemos encontrar 7,4 metros por segundo. Então essa é o modo da velocidade terminal da gota. Para escrevê-la na forma vetorial, como nós temos apenas um único direção de movimento, que para o nosso referencial é o y, multiplico pelo versículo correspondente. Então eu tenho v e y, 7,4 metros por segundo e y. Já estou adicionando o sinal aqui, porque o sentido da velocidade da gota é para baixo. Uma contração de notação aqui da velocidade com a sua direção te dá o v vetor. Então temos aí v menos 7,4 e y. Na letra B, ele pede qual é a velocidade da gota imediatamente antes de atingir o solo se não tiver uma força de viscosidade. Então nesse caso, olha só, estamos considerando para o nosso referencial a gota saindo do y0, que a gente chama de igual a zero, né? E o nosso y final é 1200. Né? Como o nosso referencial está aqui, com a origem nesse ponto, então o y final é menos 1200. Queremos encontrar a velocidade final da gota, sabendo que ela foi solta do repouso. Então, nesse caso, a velocidade 0y aqui, né, vai ser zero. E aí a expressão fica vy igual a raiz de menos 2g, né, delta y, que é y menos y0. y0
é zero, y final é o menos h, que é menos 1.200 metros, a gente substitui nessa equação, depois os valores numéricos. Né? O menos aqui com o menos simplifica, né? E o resultado numérico para vocês dá 150 metros por segundo, que também, para escrevê-lo na forma vetorial, basta multiplicar pelo versor correspondente. Aí temos aqui VY vezes EY, né? Então essa contração de notação da velocidade com a sua direção te dá aqui o V vetor. Eu já coloquei o sinal negativo, né? Porque a gota ela está caindo no sentido negativo do eixo Y. Uma velocidade então final de 150 metros por segundo. Olha a diferença dessa velocidade para a velocidade do item A, quando você tem uma velocidade terminal. Imagine só o que é tomar uma chuva com gotas caindo a 150 metros por segundo. Com certeza isso estragaria o nosso dia, correto? Bom, isso encerra essa aula de hoje. Eu fiz aqui com vocês alguns exemplos, né? E eu pediria que vocês fizessem os demais. Então, até a próxima.